Finalmente revelaram o objetivo por trás da Sociedade Aranha. Mas como assim o Miles Morales pode morrer nesse filme? E mais, o que a AVT tem a ver com essa história toda? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e o CinemaCon 2023, um dos maiores eventos relacionados ao cinema do mundo, já mostrou um teaser do Kraven o Caçador, filme de um vilão do Homem-Aranha que eu já contei aqui no canal, um compilado de todas as informações, todos os relatos de quem viu isso por lá, com todos os detalhes possíveis e conexões. O link tá aqui na descrição, mas aquele mesmo painel da Sony também trouxe ao palco o Kemp Powers, co-diretor de Homem-Aranha através do Aranhaverso, além dos atores Shameik Moore, Issa Rae e Hailee Steinfeld, que interpretam respectivamente Miles Morales, Jessica Drill, a Mulher-Aranha, e a Gwen Stacy, que apareceram para cumprimentar todo mundo e mostrar mais detalhes da tão esperada sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso. Você pode entender que simplesmente exibiram quase 15 minutos de Através do Aranhaverso. Aparentemente é a segunda sequência do filme, se passando imediatamente após uma grande cena de ação com a Gwen Stacy que eles exibiram inclusive no evento do ano passado e que inclusive nós já contamos aqui no canal. O link também vai estar aqui na descrição, vale a pena conferir. Então, assim como nós fizemos aqui no canal com o trailer do Kraven, vamos juntar os relatos de várias pessoas que assistiram esse trecho de Aranhaverso por lá, porque cada pessoa vai ter uma lembrança diferente, vai ter uma percepção diferente do que aconteceu, né? Uma ou outra coisa vai chamar mais atenção. Vamos juntar isso tudo nesse vídeo para analisarmos juntos, da forma mais completa possível, o que rolou. E é claro, vamos opinar sobre isso. O trecho exibido começa mostrando Miles entrando no seu quarto. Ele tá de castigo há 2 meses, o que claro não deixa ele feliz. Então ele coloca os fones de ouvido para relaxar ouvindo um pouco de música. Enquanto ele tá deitado, as coisas no seu quarto, como o tênis Jordan dele e uma história em quadrinhos que misteriosamente se parece com a Amazing Fantasy XV, que é a primeira história em quadrinhos do Homem-Aranha, começam a flutuar. Uma outra dimensão começa a surgir e a Gwen aparece perguntando se ele tem 1 minuto. Essas imagens foram mostradas rapidamente também no primeiro trailer de Através do Aranhaverso. Porém, a sequência até então levava a entender que a Gwen chamava o Miles para ir com ela, o que na verdade não acontece. A Gwen então desce para o quarto do Miles e pergunta como é que ele tá, deixando claro que é a primeira vez que eles se veem desde os eventos do primeiro filme, que teria se passado cerca de 1 ano antes. Ele claramente ainda tem uma queda por ela aqui. Ela anda pelo quarto dele, o quarto que tá muito bagunçado, né, o que deixa ele envergonhado, e pega uma action figure da prateleira. O Miles menciona que é um colecionável, mas a Gwen pergunta por que ele ainda tá na embalagem, então abre. Quem assistiu esse trecho no evento falou que o pessoal da plateia gemeu de agonia ao assistir essa cena. A Gwen então pega um dos cadernos do Miles Morales e vê muitos, mas muitos desenhos coloridos dela nele. E ela então diz: "Eu também senti a sua falta." E depois ela pergunta se ele quer sair de lá, mas ele tá de castigo. É então que a Gwen sai pela janela e desce pela parede perguntando se o Homem-Aranha tá de castigo. Os pais do Miles então entram no quarto porque estavam prontos para conversar, mas quando abrem a porta e veem que ele não estava lá, o pai grita 3 meses, declarando 3 meses de castigo. Tudo isso é muito cara de iniciozinho do filme, né? Tanto que as revelações começam a vir agora, logo depois de você jogar uma teia no botão de se inscrever aqui no canal. Se você for novo por aqui, adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos, fazendo parte da família Loquia, e deixa o seu like aí também para fortalecer o vídeo, avisar para o YouTube que você tá curtindo esse conteúdo. Muito obrigado para você que sempre me acompanha. Beijo, abraço e vamos continuar a falar sobre isso. O Miles e a Gwen estão agora com os trajes completos de aranha se pendurando pela cidade. A Gwen então diz para ele que existe uma sociedade secreta multiversal de pessoas aranha que está impedindo ameaças em diferentes dimensões. Um grupo do qual ela inclusive faz parte há algum tempo, e menciona a Jessica Drill e o Miguel O'Hara, que nós sabemos que são a Mulher-Aranha e o Homem-Aranha 2099 respectivamente. Aparentemente o objetivo da Sociedade Aranha é evitar que universos colidam. Isso aqui é absurdo, tá? Porque já nos leva diretamente ao universo cinematográfico da Marvel, sim. Porque universos colidindo é simplesmente uma incursão, gente.
é o tema central da saga do multiverso, que está sendo desenvolvida pela Marvel Studios nos cinemas. Foi um tema abordado pelo Doutor Estranho em Multiverso da Loucura, foi tocado ali em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e provavelmente são incursões que devem levar a Vingadores Guerras Secretas. E isso só me faz cogitar o seguinte, apenas na teoria, tá? Será que esse filme é mais conectado com a saga do multiverso do UCM do que a gente imaginava? Porque assim, pra falar a verdade, a gente não imaginava que esse filme seria nada conectado com o UCM, né? Mas e se for? Lembrando que na cena pós-créditos de Aranhaverso, nós já vimos o Homem-Aranha 99, dublado pelo Oscar Isaac, que no UCM interpreta o Cavaleiro da Lua, tendo contato pela primeira vez com um dispositivo que permitiu ele viajar pelo multiverso. Inclusive, ele estreou o equipamento até indo para a Terra 67, onde seria o início de tudo, a primeira animação do Homem-Aranha, de onde também surgiu aquele meme deles ficarem apontando um pro outro. Mas enfim, além da Gwen citar a Mulher-Aranha e o Homem-Aranha 99, ela também menciona Hobby, que sabemos ser o Spider-Punk. Mas ela não chama ele assim, chama de Hobby, deixando claro que existe uma intimidade entre os dois, coisa que já foi vazada anteriormente, inclusive dita em entrevistas pelos diretores. Nós já comentamos isso aqui no canal. Essa relação da Gwen com o Homem-Aranha Punk vai ser inclusive motivo de ciúmes do Miles. Daniel Kaluuya, que já interpretou o Cab no filme do Pantera Negra, mais uma vez, multiverso aí, atores em papéis diferentes em diferentes realidades, é quem dubla o Spider-Punk. Nos quadrinhos, o Robbie Brown é vocalista e guitarrista de uma banda de punk rock chamada Spider Slayers. Ele é uma versão desbocada do Homem-Aranha da Terra 138, que ganha poderes depois de ser picado por uma aranha vinda diretamente de um lixão de material radioativo. Ele se autoproclama um defensor da liberdade e enfrenta os inimigos do lado do Capitão Anarquia e do Hulk. O sapato que a Gwen Stacy vai usar nesse filme seria um presente do Homem-Aranha Punk, segundo foi dito numa entrevista que aconteceu. E ele vai ser um dos aranhas de destaque no filme. Mas na própria CinemaCon, eles deixaram expostos novos cartazes de Aranhaverso, destacando além do Miles, da Gwen, do Homem-Aranha 99 e da Mulher-Aranha, que já apareciam nos trailers, o Punk-Aranha e o Homem-Aranha indiano, que também é outro que vai ganhar bastante espaço. Pra quem não sabe, Pavitar Parbhakar, que é o Homem-Aranha indiano, vive em Mumbatan, uma mistura de Manhattan com Mumbai, numa espécie de Índia dos anos 70. Ele apareceu nos quadrinhos em 2005 e é um garoto pobre que mora com a sua tia Maya e o seu tio Bin. Ele tem uma amiga chamada Mira Jane e recebe os poderes de aranha de um yogi, um praticante de yoga para combater o mal. Mas além disso, os diretores do filme deram uma entrevista recente para o site Games Radar, afirmando que o filme ainda esconde participações especiais que o próprio elenco desconhece. Na entrevista ele até cita a Aranha Escarlate, mas esse aí a gente já tinha visto nos trailers. Aranha Escarlate, que na verdade é Ben Reilly, um clone do Peter Parker que depois encontra sua própria identidade. Porém, depois acaba se transformando em um vilão do Homem-Aranha, o Abismo. Atualmente, inclusive, o Abismo é o rei do limbo na Marvel. Mas também já surgiram outras versões de Homem-Aranha Escarlate, né? Então resta ver o que vão adaptar. Mas voltando pro trailer, todo esse diálogo da Gwen com o Miles acontece enquanto eles estão se balançando de forma divertida pelas ruas de Nova York. Miles está surpreso com a calma da Gwen ao falar sobre todas essas outras pessoas aranha, e também tá com ciúmes por ela estar no grupo há meses e não ter falado com ele sobre isso. Ou seja, além dos ciúmes do Miles da relação que a Gwen tem com esse Hobby, ele também tem ciúmes da forma como ela faz parte dessa sociedade aranha que ele desconhecia e não considerar ele digno de integrar essa sociedade secreta também. O que é um problema pro Miles desde o primeiro filme, se lembrar bem. Lá, o grupo de aranhas meio que duvidava se ele era capaz de fazer o que ele precisava fazer ou não, até que no final ele se provou capaz sim. E o segundo trailer de Através do Aranhaverso revela o possível motivo pelo qual o Miles não faz parte desse grupo, porque ele até então não teria tido nenhuma perda pessoal, que é um padrão na vida de quem veste a máscara do Aranha, e isso justificaria ele arriscar a própria vida para salvar outras. Mas, se eu tiver que teorizar e juntar com rumores antigos aí que eu já ouvi, diria que pode ter outros motivos aí que tem a ver até com o próprio vilão, o Mancha, e com o fato do Miles ser
o Miles Morales e não outra pessoa. Mas enfim, enquanto eles continuam balançando pela cidade, eles roubam e depois pagam alguns cachorros quentes e ficam presos entre dois metrôs. Um garoto tá lambendo o vidro do metrô, o que distrai o Miles, e ele acaba perdendo a Gwen. Acontece que ela tem uma tarefa. Usando uma pulseira especial, ela planta uma câmera na parede para capturar imagens de algo. Vemos então que ela tá filmando o que nós sabemos ser o Mancha, mas o que o trecho do filme ainda não revelou. Então vamos explicar quem é esse vilão aí, o Mancha. Para quem não conhece, ele é da galeria de vilões do Homem-Aranha e possui o corpo coberto de portais interdimensionais que podem levar ele para qualquer lugar. É um vilão muito oportuno, sabendo que a Sociedade Aranha é responsável por enfrentar ameaças do multiverso, né? E agora, considerando que houve a menção de que eles querem evitar que universos se colidam, basicamente uma incursão, o que pode conectar esse filme a coisas que estão acontecendo no universo cinematográfico da Marvel, preciso levantar uma teoria aqui, porque nós sabemos que a AVT, a Autoridade de Variância Temporal, é uma organização localizada fora do espaço-tempo, criada por aquele que permanece com a função de preservar e combater qualquer tipo de ameaça à linha do tempo sagrada. Mas depois do evento no final da primeira temporada de Loki, com a morte daquele que permanece e o surgimento do multiverso, nós não sabemos ainda como a agência vai ser explorada daqui pra frente. É possível que a AVT passe a atuar como uma espécie de polícia do multiverso. Assim como essa sociedade de aranhas também está agindo como uma espécie de polícia do multiverso. Nesse caso, será que nós podemos esperar um encontro, mesmo que indireto, mesmo que em um easter egg, entre a AVT e a Sociedade Aranha? É apenas uma teoria, tá? Sem nada confirmado, não vá assistir o filme esperando isso. Mas lembrando que já aconteceu o crossover dos Aranhas em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E além disso, existe o rumor da presença do Tom Holland, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire em Homem-Aranha através do Aranhaverso ou na sua sequência. Rumor esse que ganhou ainda mais ênfase com o lançamento do segundo trailer, onde houve uma menção descarada ao que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, assim, mais uma vez, essa conexão entre esse mundo multiversal da animação e o mundo em live action do universo cinematográfico da Marvel parece cada vez mais possível. Novamente, não vamos deixar o monstro do hype nos consumir, mas que é interessante mesmo que a mençãozinha é. Voltando ao trailer, eles andam pelo telhado de um prédio e o Miles pergunta sobre o pai da Gwen, e parece que as coisas não melhoraram. Miles diz que as coisas também não vão bem com seus pais, e enquanto tudo isso está acontecendo, o filme muda a perspectiva, mostrando os personagens andando e sentando de cabeça para baixo, o que vira também a cidade no horizonte. Algo que também já foi mostrado em um dos trailers. Os dois têm uma conversa sincera sobre serem o povo aranha e discutem que, embora o pai da Gwen não entenda, talvez Miles esteja melhor sem que seus pais saibam sobre a sua identidade como Homem-Aranha. Gwen então confidencia a Miles que ele é o único amigo que ela fez desde a morte do seu Peter. E diz, porém, que tá preocupada, porque em todas as outras dimensões, Gwen Stacy se apaixona pelo Homem-Aranha. E enquanto isso acontece, o Miles lentamente move a sua mão em direção a ela. Mas a Gwen completa, dizendo que em todas as outras dimensões, nunca termina bem para eles. A mão de Miles então desliza para trás. E nesse momento ocorre uma pausa entre os dois e ele diz que para tudo há a primeira vez. A cena corta para um churrasco em que Miles e Gwen estão juntos com a família Morales. Os pais de Miles olham de longe e comentam sobre a aparência de Gwen e que ela provavelmente nem fala espanhol, mas percebem que há um clima rolando entre os dois. O Miles pergunta a Gwen o que ela precisa fazer para que Miguel possa notá-lo e promete falar bem dele. Ele insiste e ela o repreende, dizendo que não há tantas vagas. Claramente, ela está preocupada com ele e não quer que o Miles faça parte do grupo. E eu acho que toda essa cena do telhado, com o churrasco da família Morales rolando, só reforça o sentimento da Gwen de proteger o Miles, de não levar ele para a Sociedade Aranha e fazer ele perder esses momentos. Porque é o que provavelmente vai acontecer. Esse filme não deve ter um final tão conclusivo. Ele vai ter uma continuação direta. Então é bem possível que o Miles Morales se dê muito mal aqui nessa história e tudo só se resolva no final do próximo filme, ou nem se resolva tão bem assim.
A mãe do Miles decide entrar na conversa para conhecer Gwen e a garota se dirige a ela chamando pelo seu primeiro nome. O pai do Miles também se aproxima e Gwen repete a ação, o que claramente deixa os pais do garoto incomodados. Ou seja, aparentemente eles gostariam de ser chamados de senhor, senhora, mas a Gwen tem muita intimidade e isso deixa eles desconfortáveis. Só que isso também demonstra a personalidade da garota, de ser meio descolada. Só que talvez não seja o tipo de pessoa que eles gostariam que o Miles se relacionasse, o que já gera um atrito aí que deve ser desenvolvido no decorrer da história. O Miles diz que conhece a Gwen da escola e que eles são amigos, mas a mãe do Miles começa a dizer um monte de coisas constrangedoras e o Miles não aguenta. A Gwen diz que precisa ir e oferece um aperto de mão firme. Mãe e filho ficam ali muito tempo parados e o Miles nesse momento chega muito perto de contar pra mãe que ele é o Homem-Aranha, revelar a verdade aparentemente, mas ele não faz. A mãe dele então concorda em deixar ele ir atrás da Gwen, mas só depois de dizer a ele como ela tá preocupada dele não acreditar em si mesmo ou no quanto é amado. Ela então diz: prometa cuidar daquele menininho pra mim. E o Miles concorda, que é mais uma cena que já foi mostrada nos trailers anteriores, né? E o trecho termina com o garoto indo atrás da Gwen. Talvez seja esse o momento seguinte que o Miles vai se deparar pela primeira vez com o vilão Mancha, ou que a Gwen leve o Miles pra Sociedade Aranha por algum motivo. Tem muito cara da cena em que o filme vai começar a rolar mesmo. Eu acho quase impossível esse filme decepcionar. Sério, sério. Difícil vai ser a angústia de aguentar a espera entre esse filme e o próximo. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito, porque muita coisa a se pensar, viu? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.